A gente está vendo aí que tem muita gente caindo fora do governo Bolsonaro. Eu ia dizer que tem muito bolsonarista caindo fora. Não, mas essas pessoas que estão caindo fora, elas nunca foram bolsonaristas. Elas não votaram em Bolsonaro porque elas são bolsonaristas. Elas votaram em Bolsonaro porque acreditavam que não tinham opção. Como todo brasileiro, estavam revoltadas com a situação em que o Brasil se encontrava e apostaram todas as fichas no Bolsonaro, mesmo achando as ideias dele meio loucas. E hoje estão vendo o equívoco enorme e grave que cometeram e estão caindo fora. Eu, por exemplo, no segundo turno da última eleição presidencial, eu não votei em ninguém, eu anulei meu voto. No primeiro turno, eu votei na Marina. Eu não votei em ninguém porque eu sou anti-PT, né? Pelo menos era até 2 meses atrás. E o resto que tinha era Bolsonaro. Eu falei, não quero nenhum nem outro. E lavei minhas mãos. E as promessas do cara eram muito loucas, cara. Porque o cara disse que ia acabar com a velha política. Agora nós estamos aí vendo... o Centrão é a base do governo Bolsonaro, que é um presidente sem partido, que não teve assinaturas, nem 1/3 das assinaturas para formar o partido 38 que ele queria. 38, né? A política de segurança pública do governo Bolsonaro, que eles acreditam que vai resolver a situação da segurança pública no Brasil, é armar a população e matar bandido. Essa é a política de segurança pública do governo Bolsonaro. Eles criam uma mentira, eles criam inimigos para se manterem no poder através da revolta da população. Inventaram aí que iam distribuir um kit gay, a esquerda ia distribuir um kit gay nas escolas. Olha, eu tenho irmã que é professora, que é pedagoga, eu tenho amigos que são professores, diretores de escolas, eu presto serviços em faculdades, lido com grandes diretores aqui em Belo Horizonte, converso muito com eles, somos amigos não só de trabalho, mas de conversar, de trocar ideias e conceitos e valores. E não há mentira, isso nunca existiu, esse kit gay que ensinava a criança a ser gay na escola, gente. E eles, os bolsonaristas, acreditam nisso. Nem todos, por isso que eu disse que nem todos que votaram em Bolsonaro eram bolsonaristas. Porque eles sabem que isso é uma invenção, isso é mentira. Nunca existiu um kit gay proposto para ser distribuído na escola, para ensinar a criança a ser gay desde criança, desde pequena, né? Inventaram também a tal da mamadeira de piroca. A esquerda estava fazendo uma mamadeira em forma de piroca, de pênis, de rola, de pau, de pinto, para as criancinhas chuparem. Mamadeira de piroca, cara. Olha o que esse povo acredita. Pô, você acredita em Bolsonaro? Quem não vai acreditar em uma mamadeira de piroca? Comunismo, bicho. A mesma artimanha que Lyndon Johnson, um embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, na década de 60, inventou para o presidente Kennedy,
que estavam tentando implantar o comunismo aqui no Brasil, e aí os Estados Unidos foi e financiou, mandou o exército para cá para financiar o golpe militar com as forças militares americanas e com dinheiro americano vindo do Banco do Canadá. Só você ler um pouquinho da história dos Estados Unidos. Os Estados não é, mas a história do Brasil é mentirosa. Então vai lá, os Estados Unidos em 2011 liberou todos os documentos que comprovam que quem financiou a ditadura nos Estados Unidos, nos Estados Unidos do Brasil, porque à época o nome do Brasil era Estados Unidos do Brasil. Quem financiou foi os Estados Unidos, porque Lyndon Johnson, o embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, convenceu o presidente Kennedy que o Brasil estava prestes a se tornar uma Cuba, porque João Goulart, a ideia de João Goulart era comprar as terras improdutivas com dinheiro do governo, pagar a prazo e distribuir para os trabalhadores rurais que não tinham terra para produzir. E aí, esse cara paranoico, Lyndon Johnson, enfiou na cabeça que João Goulart queria transformar o Brasil numa nova Cuba, numa União Soviética. Ele convenceu o presidente Kennedy que o Brasil estava no limiar de se tornar um Brasil comunista. E aí deu-se o golpe no dia 1º de abril, dia da mentira, 1º de abril de 64, né? Inventaram de novo, ressuscitaram o fantasma comunismo, que não existe. Imagina, em pleno século XXI, numa democracia como a nossa, quando é que o comunismo vai ter força de ressurgir na nossa pátria? Meu Deus, é muita paranoia, é muita loucura. Depois que Bolsonaro começou a aparecer aí como candidato a presidente, agora estão acreditando até que há plantações de maconha nas faculdades, que os professores das faculdades são maconheiros, são comunistas, que estão distribuindo drogas nas faculdades. Cara, olha só o que esse povo acredita. Não, é uma coisa assim, é espantoso, é medonho, é maligno. Plantação de maconha em faculdades, kit gay, mamadeira de piroca, comunismo. Segurança pública armar a população e matar bandido. Você já ouviu ele falar alguma coisa sobre educação, prevenção? Todo maconheiro é vagabundo. Você é tão ingênuo, cara, porque eu vou te falar, pelo menos 35% dos cidadãos que você conhece, se relaciona intimamente com eles e os respeita como cidadão de bem, fuma maconha. Fuma maconha. E você, na cabeça deles, todo mundo que fuma maconha é bandido. Quem fuma cigarro não é bandido, quem toma álcool não é bandido. Não é bandido. Como se o bandido que fuma maconha também não tomasse uma cervejinha e não fumasse um cigarro. Maconha para eles é a chupeta do capeta. E quando se fala então em legalizar a maconha para o uso recreativo, assim como o álcool entorpecente também é legalizado para o uso recreativo, assim como o tabaco entorpecente também é legalizado para o uso recreativo, eles piram, porque foram doutrinados que maconha é coisa de marginal. Você imagina isso? E acreditam nisso.
Um negacionismo do caramba. Ontem eu estava ouvindo Bolsonaro falar, afirmando que 50% das mortes que são tidas como por coronavírus não são mortes por coronavírus, cara. E eles acreditam nisso mesmo. São contra o isolamento social. Olha só, se desde o início da pandemia, de acordo com especialistas do mundo inteiro, se desde o início da pandemia o Brasil tivesse feito 4 lockdowns, apenas 4, de uma semana, total, sem abrir nada, hoje estaríamos bem mais confortáveis com a ausência de vacina que Bolsonaro não quis comprar no ano passado, porque era a vacina do Dória, a vacina de São Paulo. E a vacina de São Paulo, quem governa São Paulo é o Dória, que é o seu adversário político. Então, hoje nós estamos caminhando para 1 milhão de mortos. Quando que, de acordo com as análises, já podíamos ter vacinado hoje, se tivéssemos comprado a vacina lá atrás, 35 a 40% de toda a população brasileira. Você consegue entender isso? Fica difícil, meu irmão, debater com essas pessoas que acreditam nesse cara. Eu já não estou falando mais nada. Deixe esse povo com a razão deles. Eu desejo uma boa morte a todos. E se eu pegar esse vírus também, eu desejo uma boa morte a mim, que eu morra sem sofrer, sem dor, porque medo de morrer eu não tenho. Quem me conhece já sabe disso. Quando a morte vier para mim, eu vou pular no colo dela e dar um beijo de língua nela, porque eu sei o que há para mim na eternidade. Essa é a minha esperança, esse é o meu regozijo total. Eu sei o que me espera do outro lado. E é isso que eu almejo, como minha mãe almejava. Viu? Então, o cara prometeu um ministério técnico a campanha inteira. Eu não entendo de economia, mas vou pôr um economista. Eu não entendo de saúde, mas vou pôr um médico. Eu não entendo de segurança pública, mas vou pôr um ministro da segurança pública técnico. E colocou. Mas olhem só, todos os ministros técnicos que Bolsonaro colocou lá, só tem um que está com ele até hoje, que é o Paulo Guedes. Só um. Todos os outros saíram. Tirou 2 médicos, tentaram assumir o Ministério da Saúde. Eles desistiram. Por quê? Porque eles não podem ir contra a ciência. Aí o que ele fez? Pôs lá um cachorrinho do governo, o general Pazuello, que afirmou em público: manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aí nós estamos aí, ó. Eu, particularmente, estou enterrando um amigo por semana. Fora as pessoas que eu conheço que estão as ramificações enterrando seus parentes. Ó, parecendo enxurrada de defuntos, enxurrada de mortos. Vidas se transformaram em números. Em números. Centrão é a base do governo. Não tem um técnico no ministério. E agora traz a Copa América para cá. Ninguém quis a Copa América. Ninguém quis. Para preservar as vidas. E agora arrumam desculpa para tudo. Cadê aquele grito lá de trás? Ei, não, vai ter Copa em 2014. Eu fui um dos que gritei, não vai ter Copa em 2014. Eu fui um dos que fui para a rua para gritar, não vai ter Copa em 2014. E você estava com sua bunda sentada aí, bolsonarista, no seu Orkut, Facebook, olhando sei lá o quê e se informando sabe-se lá pelo quê.
Você está entendendo? Aí conversar. Cara, os argumentos deles é Lula ladrão, comunista, maconheiro, defensor de bandido. Você não vê um argumento político, são acéfalos. Bolsonaristas são acéfalos. Aqueles que votaram em Bolsonaro e não são acéfalos já pularam fora, bicho. O bicho caiu. A popularidade do cara caiu. O sonho acabou. O sonho acabou, meu irmão. O cara ganhou as eleições usando o ódio das pessoas, usando a revolta dos evangélicos contra a vida. E agora está aí o país polarizado, numa pandemia, com 17 milhões de pessoas infectadas, e agora está aí um lado de lá fazendo uma manifestação, bolsonaristas fazendo manifestação de um lado e antibolsonaristas fazendo manifestações do outro lado. Tá tudo errado. Uma manifestação vai influenciar a outra. Um faz a manifestação hoje, amanhã o outro responde com outra manifestação. Aí o outro vai e responde com manifestação hoje, o outro vai e responde semana que vem. E nisso a gente só vai aglomerando e matando mais gente em nome da política. A nação está acéfala. E eu estou muito triste com isso.